Vale TV e o Papo Reto da Jovem Pan passam a transmitir as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Avaré. Estamos recebendo o candidato a vice-prefeito Antônio Marcos de Campos. Antônio Marcos, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Os demais candidatos estão em salas separadas e serão entrevistados em horários diferentes. As regras foram acordadas e definidas com todos os candidatos ou representantes e enviadas à Justiça Eleitoral. O candidato terá 30 minutos, divididos em 2 blocos de 15 minutos, com intervalo de 5 minutos entre os blocos, para assim responder às perguntas formuladas pelos professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli. Serão 12 temas referentes ao plano de governo. No final desses 30 minutos, o candidato poderá fazer suas considerações finais em até 5 minutos. É sugerido ao entrevistado que seja ágil e objetivo nas respostas, pois, quanto maior for a sua agilidade em responder, mais oportunidade o eleitor terá de conhecer as suas propostas. Lembrando que a do Vale TV e o Papo Reto da Jovem Pan estarão transmitindo diariamente as entrevistas. A partir do momento que eu sortear o primeiro tema, o professor Wagner Bertoli fará a primeira pergunta e o tempo passa a contar a partir daí. Aqui estão os temas, são 12 temas que nós vamos colocar aqui nesse aquário e daqui sairá a primeira pergunta. E como acordado, Wagner Bertoli fará a primeira pergunta. E a partir daí, então, começa a contar os primeiros 15 minutos da entrevista com os candidatos a vice-prefeito de Avaré. Muito bem, aqui estão os temas. Vamos lá, vamos pegar o primeiro tema para o candidato Antônio Marcos de Campos. Wagner Bertoli, administração pública, valendo o tempo. Candidato, primeiramente, muito obrigado pela presença. A primeira pergunta que eu tenho a fazer, o senhor entende que a máquina pública está inchada? Por quê e o que o senhor pretende fazer? Olha, uma das coisas importantes, nós vamos rever a questão de cargos comissionados. Cargos comissionados, diminuir 30% dos cargos comissionados, é uma delas, né? E também, né, eu acho assim que, no momento que você estiver lá dentro, acompanhando, vendo tudo, né, nós vamos ter que fazer um levantamento de tudo. De como está a máquina, né? Como está, aonde nós vamos poder estar atuando em cima para diminuir esses gastos. Ok, candidato. Muito obrigado. Bom, passamos para o segundo tema, sorteado agora. Quem vai fazer a pergunta é o professor Inácio Júnior. E o tema é funcionalismo público. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Seja bem-vindo. A Constituição Federal, ela prevê escolas de administração na órbita federal para a União e para os estados. No município, a Constituição silencia. Caso eleito, vocês pretendem instituir uma escola de reciclagem, de aperfeiçoamento para os servidores públicos? Olha, para o funcionário, nós estamos vendo, sim, várias coisas, né? Muitas coisas, principalmente, a primeira coisa, a valorização do funcionário. E nessa valorização do funcionário, logicamente que nós temos que investir neles. Para eles ter, vamos lá, para eles adquirir mais conteúdos, para se doar mais para o trabalho, né? Não só a gente cobrar e não dar nada, né? A gente tem que cobrar o trabalho, sim, e também dar as reciclagens para eles. Isso é importante. No meu trabalho eu tenho isso. Ok. Muito bem. Terceiro tema, pergunta do professor Wagner Bertoli para o candidato à vice-prefeitura de Avaré, Antônio Marcos de Campos, habitação. No caso da habitação, a nossa situação de Avaré, o senhor tem conhecimento do déficit que nós temos em habitação? O total assim não, mas eu sei que tem muitos débitos, muitos, e principalmente, né, principalmente agora com o encerramento da Minha Casa, Minha Vida, afetou muito mais.
muito mais, né? Muito mais. E nós tivemos um aqui em Avaré, né? Então, afetou muito mais mesmo, né? E isso daí nós temos que rever, entrar em contato com o governo federal para estar trazendo novamente. Nós temos que suprir esse déficit. Como? Eu já falei, procurando recursos através do governo federal, governo estadual e, se possível, público também, nosso. Muito obrigado. Você está acompanhando, então, a primeira entrevista com os candidatos à vice-prefeitura de Avaré. Estamos conversando com com o candidato a vice, Antônio Marcos de Campos. Você está acompanhando pela do Vale TV e também pelo Papo Reto da Jovem Pan. Agora o professor Inácio Júnior, fará a sua segunda pergunta, no caso, a quarta já no total, para o candidato. Vamos falar de esporte, professor. Candidato, qual que é a visão que o senhor tem hoje do investimento da municipalidade no setor de esportes? Ou seja, como que a administração atual trata o esporte em Avaré? Olha, eu vejo assim, esporte, né? Tem outros mais assim, né? Lógico que tem um setor que eu sou muito mais chegado, né? Que é muito mais a minha área, né? Mas o esporte, como eu estava falando aqui eu já nem torço para time nenhum, né? Mas a importância do esporte é muito grande. Eu vejo pelo meu trabalho, na Fundação Casa, a importância do esporte para aqueles adolescentes. Imagine nós com escolinhas, trabalhando com a criançada. Então, é uma coisa que tem que ser investido, sim. Esporte é importantíssimo. Importante. Ok, muito obrigado. Próxima pergunta, próximo tema. Professor Wagner Bertoli, perguntando para o candidato Antônio Marcos de Campos, cultura. Bom, candidato, agora jogou o candidato na área que ele já desempenhou, não é? Quais os novos projetos culturais que podem vir para Avaré, caso eleito? Olha, novos projetos, eu vou falar, a primeira coisa que nós temos que fazer em Avaré é colocar nosso teatro em pé. Colocar nosso teatro para funcionar. É muito triste para todas as companhias de teatro o teatro fechado. O teatro fechado, que nós não podemos trazer uma peça, tem o Centro Cultural, mas é um auditório, não é um teatro, né? Então, a importância, a primeira coisa que nós temos que batalhar mesmo é colocar o teatro em pé para dar condições para todas as companhias de teatro. E não música também, a gente fala teatro no modo geral, mas a arte em geral, né? Porque, vamos ser sinceros, pessoal, agora se fala de cultura, né? Então, a pandemia, se não fosse a arte e cultura que está tão desvalorizada no nosso país, tão desvalorizada, se não fosse a arte, a cultura, a música, as lives, reunindo as pessoas na família, dando aquele momento de paz, ouvindo uma música de qualidade. Mas um novo projeto, qual seria? Nós temos vários que foram cancelados, que não aconteceram mais. Nós temos o 1º de maio com arte, que foi assassinado. Nós temos o Festival Sertanejo Raiz. Nós temos que revitalizar a Fanpop. A Fanpop que está... Sabe, eu conheço todos os festivais quase do Brasil. A Fanpop, que se tornou, era o baluarte aqui do Brasil, se tornou uma coisinha assim pequena. Não que ela seja grande, eu falo, tem que ser grande de qualidade. E não trazer apenas shows que não tenha essa qualidade musical que vai servir de exemplo para os concorrentes nossos daqui de Avaré e os que vêm de fora do país todo, né? Porque nós chegamos a ter 1.400 inscrições do Brasil todo na Fanpop. Muito obrigado, candidato. Bom, eu vou sugerir ao candidato Antônio Marcos de Campos que possa detalhar mais algumas respostas para que a gente possa preencher o tempo a contento. Então, que as respostas possam ser um pouco mais detalhadas. Bom, vamos para o próximo tema. Agora, a pergunta é do professor Inácio Júnior. Então, o tema é turismo. Candidato, a represa talvez seja um dos pontos principais do turismo avareense. Caso eleito, qual vai ser o projeto da administração de vocês para a nossa represa de Avaré? A represa de Avaré.
Só que eu também não vejo só o turismo na represa. A represa é importante, a represa já traz muitas pessoas de fora, muitas pessoas. Aí, nós somos sinceros, nós vamos ter que sentar, vamos ter que discutir bem o que nós queremos, não apenas o turismo como apenas oba-oba. Então, tem que ser uma coisa bem implantada, pode ter competições, nós podemos ter competições maravilhosas na represa, a represa nossa é linda, mas eu vejo também, sabe o quê? Na cidade, nós trazemos o turista para a cidade de Avaré, não só aquela pessoa que vem de São Paulo e fica lá, não usufrui de nada na cidade. Aí eu tenho ideias culturais também para a cidade, fazendo um roteiro cultural. Por que não? Nós temos tantos artistas. Por que não uma pinacoteca com os artistas de Avaré? Que as pessoas, um salão, que as pessoas que vêm de fora tenham aonde ir na cidade. Então, nós temos que criar dentro da cidade também. Tem estações abandonadas. Por que não criar cafés onde as pessoas podem ir? Você está entendendo? Eu acho que assim, a represa é importante. Acontecem muitas coisas maravilhosas. Nós temos a colônia lá, maravilhosa, que eu estive lá visitando. Tudo maravilhoso. Muito maravilhoso. Mas nós não podemos ficar só na represa, que a represa, por si só, já atrai as pessoas. Por si só. Água, sol, atrai a pessoa. E nós temos, sim, que ter projetos, sim. Projetos, como eu falei, pode por campeonatos de jet ski, não sei, sabe, essas coisas, tudo. Nós podemos, sim, estar implantando. Okay. São coisas viáveis. E, pensar bem, na questão da juventude, né? A juventude adora isso, tudo. Muito obrigado. Muito bem. A próxima pergunta, professor Wagner Bertoli, para o candidato à vice-prefeitura de Avaré, Antônio Marcos de Campos. Vamos lá, então. Agricultura e meio ambiente. Puxa, agricultura e meio ambiente. Candidato, em relação à agricultura familiar, qual é o pensamento da chapa do senhor? A nossa chapa? A nossa chapa é maravilhosa, desculpa, é maravilhosa. É o tudo que a gente quer. É o tudo que a gente quer, agricultura familiar. Eu posso dar um exemplo aqui? Claro. Eu venho de uma família onde o meu irmão tem um pequeno sítio, onde tem a casa dele, com a esposa, a casa do filho, a casa do outro filho, com os netos, inclusive um é autista, com os netos, ali, agricultura familiar. Ele produz, tem as vaquinhas, ele produz, é maravilhoso. Só quem vai lá, inclusive esse sítio dele... Só produz ou o senhor também vê uma visão para vender? Para vender, tem leite. Tem o leite que vai que vai muito ali para a Cerqueira César. Então produz leite, produz queijo, tem estufa, produz berinjela, produz abobrinha, tomate. Então é uma coisa assim, por isso que eu estou falando, é uma coisa que está dentro da minha família, né? Uma coisa assim que você vê a importância. E nós pretendemos também criar um mini Ceasa, onde o pequeno agricultor vai pegar o seu produto, não precisa pôr lá para vender, mas não ser preciso ir para Ceasa, para Campinas, para os outros lugares. Então, um mini Ceasa nosso, com os nossos produtos de Avaré. Então, uma coisa assim, maravilhosa, né? Satisfeito, candidato. Muito obrigado. Muito bem. Próximo tema, agora o professor Inácio Júnior pergunta para o candidato Antônio Marcos. Infraestrutura. Infraestrutura. Candidato, na sua opinião, quais são os principais problemas de infraestrutura de Avaré e quais seriam as soluções para esses problemas? Olha, um problema que eu sou até novo em Avaré, que eu mudei em 91 para cá, que vocês também tem pessoa que já é bem mais nova que eu em Avaré, né? Então, mas eu mudei e assumi Avaré para a minha vida. Né? Mudei Avaré para a minha vida. E sempre vi a questão das enchentes, né? Essa questão das enchentes, nós temos nosso programa de trabalho, né, no programa de governo, sim, criar um piscinão. Um piscinão onde, nós no local ainda, nós não falamos de local, mas aonde nós vamos poder trabalhar. Vai ter que fazer, como que fala? Fugiu a palavra. Ai... Bom, vou ter que fazer um piscinão. Tem casas que vão ter que ser desapropriadas.
Então, tem que ser apropriada, porque nós temos que trabalhar essa infraestrutura, porque é um absurdo isso. Eu me lembro que nós já pensamos, o doutor Miguel fez um trabalho legal, mas não foi suficiente. Então, nós precisamos fazer algo que soluciona mesmo. E tem mais, nós também pensamos no trabalho de construir 10 quilômetros de asfalto por ano. E isso vai ser tudo com o povo participando. Nada, eu vou fazer aquela fazenda, isso, aquilo. Não. Com a participação do povo, participativa do povo. Como seria essa participação popular? A participação popular. Como seria isso? Sim, reunindo com os povos, chamando o povo para participar. Porque uma coisa nossa do partido é justamente essa, né? Ouvir o povo. Não ter medo do povo. Estar presente com o povo, fazendo reuniões, assembleias, junto, ouvindo o povo. Aonde eles vão, tá? Onde que nós vamos eleger vai o asfalto. Outra coisa, a gente pretende também um anel viário ligando o bairro Santa Cruz com o Ipiranga. Tá? Também nós temos isso no nosso programa de trabalho. Seria uma obra grande. Uma obra grande. Inclusive, várias desapropriações teriam que ser feitas para chegar nessa meta que o senhor está colocando. Sim, então são coisas que a gente tem a visão, sim, e nós vamos batalhar para isso. Que é, como eu falo assim, é bem coisa nossa do partido, da gente estar vendo, principalmente o povo, né? O povo geral, né? Okay. E os carentes mais ainda, né? E essa participação popular que o senhor está mencionando, seria, por exemplo, através de conselhos? Como que vocês viabilizariam essa opinião popular? Não, ainda nós temos, está no projeto, que vai ser participação popular, aí nós vamos estar desenvolvendo tudo, né? Desenvolvendo para chamar o povo, porque nós já tivemos, na época do Wagner, um orçamento participativo. Então, é uma coisa assim que a gente já tem uma base nisso daí, né? Então, chamar o povo para participar, para depois a gente falar, mas por que foi feito lá? Por que não foi feito aqui? Então, vamos sim, todos os bairros, qual o bairro que merece, vamos chamar os bairros. É uma coisa da gente assim, que eu brinco, né? A gente gosta no meio do povo mesmo. Tá. Os primeiros 15 minutos estamos encerrando. Uma pausa agora para um café, para uma água. E daqui a pouquinho a gente volta com os nossos entrevistadores, professor Wagner Bertoli e o professor Inácio Júnior, entrevistando o candidato do Partido dos Trabalhadores, Antônio Marcos de Campos, à vice-prefeitura de Avaré. Em 5 minutos a gente volta.